Bom, falar um pouquinho agora sobre coleta de urina de 24 horas, né? A gente vai tentar explicar um pouquinho como é feito aí os parâmetros, né? A gente está falando aí de variáveis que podem interferir nos resultados dos exames, né? E aí a urina é um dos exames mais simples e corriqueiros que a gente tem no laboratório. A gente pode ver aqui quais são essas variáveis específicas para a coleta de urina, né? Então, se a fase pré-analítica ela é tão fundamental, o que, que eu posso fazer antes? Como eu posso explicar antes para o meu paciente melhores condições para a gente conseguir uma boa amostra de coleta de urina, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma reportagem de um passado não muito distante. Olha essa manchete de julho de 98, pouco mais de 20 anos aí. Laboratórios de análises clínicas não diferenciam guaraná de urina, né? Então, a, a repórter nessa época ela ganhou até um prêmio por conta dessa reportagem, mas dos laboratórios da cidade do Rio não foram capazes de distinguir guaraná de urina, né? Então, fazia lá as análises, dava inclusive que a pessoa tinha diabetes, né, pela alta concentração de açúcar, mas não diferenciava guaraná de urina. Esse era o nível dos laboratórios clínicos há pouco mais de 20 anos atrás aqui no Brasil, né? Então, como isso melhorou? Bom, como que começou um exame de urina de rotina, tá? Ele é considerado o marco inicial da medicina laboratorial, um dos exames mais antigos que existe, que os médicos sempre pediram o tal do exame de urina, porque assim, é um líquido que é excretado do corpo de todas as pessoas e que é facilmente coletável, tá? E a qualidade da urina está diretamente ligada à qualidade da saúde da pessoa, né? Se você passa um dia, por exemplo, sem beber a quantidade requerida de água, né, a sua urina fica mais concentrada, o cheiro fica mais forte, a cor altera. Então, a urina é um bom indicador de como nós estamos cuidando do nosso corpo, né? Então, ela sempre foi algo bem requerido pelos médicos como exame. Então, a gente tem gravuras clássicas aí que mostram médicos ao lado do paciente examinando um balão de vidro contendo urina, né? Isso daí já acontecia desde sempre, tá? Então, não, embora não pudesse de procedimentos analíticos sofisticados, aparentemente, os médicos eram capazes de obter informações diagnósticas a partir da observação da cor, da turbidez, do odor, do volume, da viscosidade e do sabor, né? Infelizmente, a vida não era fácil do médico do período medieval, né? Ter que provar a urina dos outros para saber se a pessoa está doente ou não, pensa, né? Então, ainda bem que isso evoluiu. Observando que algumas amostras também atraíam insetos, e isso ainda é usado como diagnóstico, como por exemplo no caso da diabetes, né, onde você observa no sanitário da pessoa, no banheiro da pessoa, a presença excessiva de formigas, né, buscando ali o sabor doce da urina que estava sendo excretada por aquela pessoa, né? Até hoje a gente pode levantar um sinal de alerta caso você tenha aí formigas ou outros insetos rodeando a urina ou vasos sanitários. Então, a maioria dessas características ainda é relatada atualmente pelo laboratório clínico, tá? E a gente tem personalidades da história da medicina que estão associadas ao estudo da urina, inclusive Hipócrates, pai da medicina, o qual no século V a.C. escreveu um livro sobre uroscopia. Ensaios químicos evoluíram do teste da formiga e do teste do sabor para reconhecimento da presença de glicose na urina, quando em 1848 o químico alemão Hermann von Ferling descreveu um método químico para dosar o açúcar da urina. Cara, que salvou a vida de muitos médicos e analistas para parar de provar a urina dos outros, né? Ele conseguiu fazer um teste para determinar a glicose na urina. E com a invenção do microscópio no século XVII, permitiu a incorporação do exame do sedimento urinário. Em 1926, Thomas Hades aprimorou o método de análise, introduzindo aí a quantificação do exame microscópico do sedimento urinário. E no início do século XVIII, o exame de urina era parte integrante do exame médico de rotina do paciente. Então, não é coisa desse século. A urina já está sendo analisada desde sempre. Mais uma vez eu falo, é um dos fluidos mais fáceis de se obter no corpo humano.
Com o aumento do número e da complexidade dos testes, passaram a ser realizados na urina. Esse costume se tornou inviável, passando o exame de urina a ser procedimento independente. Atualmente, na realização do exame de urina, inclui a análise macroscópica, né? Ou seja, você olha ela no macro, a cor, a espuma e a transparência da urina. Você tem o exame físico de densidade da urina, o exame químico, onde você analisa pH, proteínas, glicose, hemoglobina, cetonas, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, estearase de leucócitos também nos exames químicos. E o exame microscópico, você vai analisar as células, leucócitos, hemácias, cilindros, cristais, bactérias e outros. Então o exame ficou bem mais complexo, com muito mais resultados para os médicos. Bom, aqui a gente tem algumas solicitações de realização de exame de urina. A gente tem razões como auxiliar no diagnóstico de doenças, realizar triagem de populações para doenças assintomáticas, congênitas ou hereditárias, monitorar aí a progressão das doenças, monitorar a efetividade ou a complicação da terapia e realizar a triagem de trabalhadores de indústrias para doenças adquiridas, né? Principalmente pessoas que trabalham, por exemplo, em manipulação de antibióticos, para saber se ele está tendo absorção desse medicamento ou de algum tipo de produto químico, né? A pessoa trabalha, isso pode estar saindo na urina da pessoa e isso pode levar a danos, né? Então, os laboratórios, os locais de trabalho realizam testes periódicos para saber da saúde do paciente. Teste de urina é um dos mais realizados para isso. O exame de urina constitui ferramenta importante no diagnóstico, no acompanhamento de infecções do trato urinário, no diagnóstico e acompanhamento de doenças não infecciosas do trato urinário, né, infecção e não infecção, detecção de glicosúria de grupos de pacientes admitidos em hospitais em condição de emergência, controle de pacientes diabéticos e acompanhamento de pacientes com determinadas alterações metabólicas, como vômito, diarreia, acidose, alcalose, cetose ou litíase renal recorrente. Então, são aí ferramentas para vários diagnósticos, para vários acompanhamentos do paciente, né, o exame de urina de rotina. Relembrando um pouquinho do rim, né, para quem não sabe, o rim é o filtro do nosso corpo. Então, o trato urinário é constituído de 2 rins e 2 uréteres, da bexiga e da uretra. A unidade funcional do rim, onde a urina é formada, é denominada néfron, né, onde tem vários néfrons dentro do rim. Depois de formada, a urina segue pelos ureteres até a bexiga, onde ela é armazenada até ser eliminada através da uretra. Cada rim contém aproximadamente 1.200.000 néfrons. Né? Então, é muitas unidades filtrantes nesse órgão que é tão importante para o nosso corpo. Rim do indivíduo adulto pesa mais ou menos 150 gramas, tem a forma de um feijão e mede aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. Então, é consideravelmente grande, né? Se você pensar em 12 centímetros, é quase meia régua o tamanho do rim, é bem grandinho. Na parte côncava do rim se localiza o hilo, por onde os nervos, vasos sanguíneos e linfáticos entram e saem, e é por onde sai o ureter, que conecta cada rim à bexiga, né, que é esse grandão aqui, ó, essa parte côncava, um hilo. O rim ainda pode ser dividido em 3 regiões: córtex, medula e pelve. Então, essa é a anatomia e a fisiologia renal. Para as amostras de urina, tem vários tipos de amostras, né? A gente não tem só um tipo de amostra de urina. Mas é importante ressaltar que cada uma apresenta características próprias e que os resultados, a partir delas, obtidos, podem ser distintos. Né? Então, existem coletas diferentes, tipos de coletas diferentes, tá? E elas podem representar melhores ou piores resultados, dependendo do tipo de coleta. Independente do tipo de amostra, para que o resultado do exame de urina possa ser corretamente interpretado,
tanto o horário de coleta da amostra quanto o horário de realização do exame deve ser anotado e constar no resultado emitido. Tá? A gente viu que as variações cronobiológicas mesmo estão constantemente, completamente ligadas à concentração de vários produtos na urina. Né? Então, você fez o exame de urina, a primeira coisa que o laboratório faz é anotar o horário que essa coleta foi realizada e o horário que o exame foi realizado, para você ver a diferença entre a coleta e o exame. Primeira amostra da manhã. Primeira amostra da manhã é considerada como a amostra padrão para a realização do exame de urina, porque ela é a mais concentrada que as outras amostras, e porque nessa amostra se verifica maior crescimento das bactérias, eventualmente presentes na bexiga. Assim, o resultado da análise realizada reflete melhor as condições do paciente. A utilização da primeira amostra da manhã tem mostrado mais viável apenas de pacientes que estão hospitalizados. E a gente tem a segunda amostra da manhã. A segunda amostra da manhã pode ser obtida com mais facilidade no laboratório que a primeira amostra da manhã. É a mais utilizada pelos laboratórios. Então, essa amostra deve ser colhida de 2 a 4 horas após a primeira micção do dia e sua composição pode ser influenciada pela ingestão de alimentos e líquidos no desjejum. Então, com o objetivo de aumentar a concentração de eventuais bactérias presentes na bexiga, pode-se recomendar a restrição de ingestão de líquido após as 22 horas. Né? E aí você concentra a urina, tá? Você não dilui tanto, né, a sua urina, então você vai ter uma concentração maior e aí você pode visualizar melhor as bactérias que estiverem presentes na bexiga. A amostra randômica, quando a gente fala randômico, é aleatória também, né? Ou seja, uma amostra colhida a qualquer momento do dia. É recomendável que o intervalo de tempo entre a última micção e a coleta da amostra seja de pelo menos 2 horas. Tá? Então, a composição é influenciada pelos alimentos e líquidos ingeridos durante o dia pelo paciente. Essa amostra é utilizada em situações de emergência e urgência, frequente em ambiente hospitalar, né? Então você precisa, às vezes, colher uma amostra de urina, porque você tem que fazer uma cirurgia de emergência ou um atendimento de emergência em certo paciente, tá? E você tem uma elevada possibilidade de resultados falsos negativos, assim como resultados falsos positivos dentre os constituintes avaliados na realização desse exame. Tá? Você pode ter aí além dela ser uma amostra aleatória, né, randômica, você pode ter resultados aleatórios também. Então você tem que saber exatamente o que você está procurando nessa urina de amostra randômica para você não perder tempo com ela. Tá? Para pacientes sem controle urinário, né, outro tipo de amostra difícil, né, dependendo das condições e da idade do paciente a ser obtida, as amostras de urinas, como por exemplo inserção de catéter, aspiração suprapúbica e sacos coletores. Né? Você tem aí alguns tipos de utensílios que você pode utilizar para realizar essa amostra de urina. Pacientes sem controle urinário, a gente coloca tanto idosos, pacientes acamados em estado de coma, por exemplo, e pacientes infantis, tá? Crianças, pediátricos, desculpa, que ainda não apresentam controle urinário, a obtenção da amostra de urina através da inserção de catéter estéreo, especificamente para esse fim. Só que isso daí é um pouco mais invasivo. Né? Você colocar um catéter na uretra de uma criança é muito complicado. Né? A criança, ela, às vezes, não para, pode machucar facilmente a uretra da criança. Então, essa forma de coleta de amostra é relativamente invasiva e deve ser obtida somente por profissional específico. Em vista dessa dificuldade, geralmente a coleta de amostra de urina de crianças que ainda não apresentam controle urinário se dá através da utilização de sacos coletores específicos disponíveis no mercado. E aqui você tem esse buraquinho, você insere aqui ou o pênis do menino ou a vagina da menina e tira esse adesivo aqui e deixa colado por algumas horas até você obter a quantidade de urina que o exame necessita. Coloca dentro da fraldinha. Tá? Outra possibilidade é a obtenção da amostra de urina através da aspiração suprapúbica após punção, realizada por profissional médico. Então, procedimentos de asepsia
são indispensáveis para a obtenção da amostra desse modo. Tá? Para obter a amostra de urina por punção suprapúbica, a bexiga deve estar cheia e a punção deve ser realizada 1 centímetro acima do osso pubiano. Né? Pensa aí, você tem que ter uma agulha que atravessa a parte de cima do osso pubiano e entra e chega até a bexiga para você realizar a extração dessa amostra. Tá? Como em condições normais essa amostra é estéril, essa forma de coleta apresenta como grande vantagem a confiabilidade do resultado, que indica a presença de infecções do trato urinário ou de outros distúrbios do trato urinário. Né? Quando você faz uma coleta de urina normal, né, a urina ela passa ali pelas paredes dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais, né? Isso pode contaminar a amostra. Quando você faz a punção suprapúbica, insere ali uma agulha por cima do pubis da pessoa, você evita esse contato aí com os órgãos genitais e você tem uma amostra mais confiável para resultados de exames. Aqui a gente tem alguns frascos para coleta, né? O frasco a ser utilizado para coleta de urina deve ser translúcido, rigorosamente limpo e fornecido pelo laboratório. Para a realização do exame de urina não é necessário que o frasco seja estéril, tá? Então você não precisa de fazer esterilidade no frasco para urina. Tá? Aqui, recipientes esterilizados, embalados individualmente, são em geral reservados para as amostras destinadas a exames microbiológicos. Bom, preparação do paciente e coleta da urina. A gente está falando já de variáveis, né, para variáveis pré-analíticas, então uma delas é a preparação do paciente, como preparar o paciente para a coleta da amostra. Então, a preparação do paciente e a colheita da amostra de urina constitui a primeira fase do exame de urina. Tá? Então, começa o exame de urina na preparação. O paciente deve ser primeiramente informado que para a realização do exame solicitado, uma amostra de urina deve ser colhida. Em seguida, o paciente deve ser orientado sobre como se proceder à coleta da amostra de urina para o exame solicitado. Então, essa orientação é importante para que o resultado da análise de urina a ser realizada permita a interpretação confiável e que isso reflita as condições reais do trato urinário do paciente. Né? Você vai ter que ter ali o que está realmente acontecendo no corpo desse paciente, então você tem que orientar ele muito bem. Tá? Você tem que fornecer essas orientações oralmente por escrito, sendo estas sempre acompanhadas de material ilustrativo para facilitar a compreensão do seu paciente. Aqui a gente tem a parte escrita, né? Coleta de urina, jato médio, utilização da ducha. Pegue o gatilho da ducha higiênica, com o jato voltado para a bacia, aperte. Estando saindo água, verifique se a pressão e a temperatura são desejadas. Não estando saindo água, abra o registro próximo da ducha até que se obtenha o volume de água e a temperatura desejada. Fazer higienização conforme a orientação da coletora. Após o término, feche o registro da ducha sem apertar demais ou até que acabe o fluxo de água pelo gatilho. Coloque o gatilho no suporte. Né? A não realização da asepsia pode causar interferência no resultado do seu exame. Então, aqui a gente tem orientações bem claras, né, com relação à asepsia da genitália para a coleta da amostra. Tá? Aqui é o método de coleta para mulheres, né, lavar as mãos, afastar os lábios, lavar a região vaginal com água e sabão, enxágue e abundância, e enxugar o papel para trás com papel toalha, de frente para trás. Tá? Começar a urinar no vaso e, sem interromper a micção, coletar com um copo descartável na frente do jato. Né? Aproximadamente 2 dedos de urina. Desprezar o restante da urina no vaso sanitário e colocar no tubo plástico até encher e feche. Despreze a urina que sobrou no copo dentro do vaso e jogue o copo e o sabonete no lixo. Então tem aí detalhes de como realizar isso para mulheres e aqui a gente tem para homens. Né? Lave as mãos, exponha a cabeça e mantenha o prepúcio retraído. Lavar com água e sabão, enxaguar com água em abundância e enxugar com papel toalha. Comece a urinar no vaso sanitário, sem interromper a micção, coloque o copo descartável na frente do jato urinário, coleta aproximadamente 2 dedos de urina,
despreze o restante da urina no vaso sanitário e coloque a urina no tubo, plástico até encher, feche, despreze a urina que sobrou no copo dentro do vaso e jogue o copo. Então, bem simples e tranquilo aí para as pessoas entenderem, já que não, se não entenderem falando, tá aí desenhado para as pessoas entenderem como funciona. Esses são os detalhes aí da coleta de urina.